Oi, queridos e queridos! Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com a Raquel pra gravar um vídeo que é a tag Morando Fora do Brasil. Então, eu vou responder da minha parte, que eu sou novinha aqui em Portugal e ela já é velhusca aqui. E a gente vai ver a experiência de cada um. Primeira pergunta, seu nome? Como todos já sabem, meu nome é Alana Vargas, mas pra quem não sabe... E o meu nome é Raquel Carbone. Segunda pergunta, em que cidade do país você mora? A gente mora em Portugal, um país maravilhoso, encantador. E na cidade de Setúbal, que também é encantadora. Então, pessoal, eu também moro em Portugal e na cidade de Setúbal, como vocês podem perceber. Terceira pergunta, você mora sozinho ou com sua família? Eu moro com toda a minha família, os meus pais e os meus irmãos. E eu moro com... Não é com toda a minha família, mas sim, eu moro com o meu esposo e o meu cunhado que veio morar um tempo com a gente. Quarta pergunta, há quanto tempo você reside aí? Já tem 1 ano e 2 meses que eu voltei para Portugal, mas eu já morei aqui e aqui é um lugar super encantador. Então, pessoal, como eu falei no início do vídeo, eu sou novinha aqui em Portugal e faz 4 meses. Quinta pergunta, você já morou em algum outro país? Se sim, qual? Eu não, mas eu tenho vontade de morar, ainda não sei qual, mas eu tenho vontade de morar em outro país. Eu só morei, no Brasil, porque eu sou brasileira, e Portugal é o único país diferente que eu já morei e que eu moro. Então, eu também sou brasileira, então eu só conheço Portugal, e é o primeiro país que eu tô morando fora do Brasil, que é Portugal, mas a minha vontade é conhecer muitos outros países, até porque eu ia para os Estados Unidos e acabei parando aqui. Sexta pergunta, qual a sua idade? Eu tenho apenas 11 aninhos. Então, pessoal, eu tenho 22 anos. Já passei dos 20. É o dobro. Aham, o dobro. Só o dobro da idade dela. Só. Sétima pergunta, como surgiu a ideia de morar no exterior? Essa ideia não surgiu de mim. A ideia surgiu dos meus pais. Até então, porque eu não tinha poder de decidir sozinha, decidir por mim. E como eu já falei, eu já morei aqui. Então eu achei uma ideia incrível, uma ideia top. Então, pessoal, eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil, mas eu nunca compartilhava assim, eu acho que com ninguém, sabe? Eu sempre falava assim, eu tenho vontade de passar um tempo fora e tal. Mas eu saí realmente porque eu sempre tive vontade de conhecer outras culturas, de conhecer outro lugar, sabe? Então a gente começou por Portugal. Oitava pergunta, foi difícil de conseguir o visto de residência? Então, gente, como eu já disse, eu já morei aqui. E quando eu morei aqui, quando eu era menorzinha, os meus pais, nós tínhamos a residência. E agora nós não temos mais, mas os meus pais já estão resolvendo as papeladas pra gente conseguir novamente. Então, como eu sou novinha aqui em Portugal, que eu já falei no início do vídeo, eu não tenho ainda meu visto de residência, mas eu tenho direito a uma cidadania que eu tô correndo atrás, vamos ver o que acontece. E eu já tenho sim meu contrato de trabalho, falta da entrada da nossa residência aqui em Portugal. A nona pergunta é, qual a pior situação que você já passou nesse país? Bom, pra mim a pior situação foi quando eu cheguei, porque foi bem diferente, foi bem mais confuso. A situação, porque a gente chega, o clima diferente, são os preços diferentes, são as coisas tudo diferente, então fica um pouco pior e fica bem embaraçado. É pior, mas é melhor, é estranho, né? Porque é pior, mas é melhor. Eu acho que é adaptação mesmo. É só o começo. Então, eu acredito que a pior situação que eu já vivi aqui não foi questão de adaptação, porque eu não tenho muito problema com isso, não. Mas, pra mim, assim, foi tudo uma questão de novidade, sabe? Mas a pior situação foi questão de racismo mesmo, que eu já passei por ser brasileira. E isso é extremamente chato, porque eu acho que Portugal é um país tão aberto, sabe, para receber turistas e tal, e ainda ter esse tipo de coisa. Mas enfim, não é com todas as pessoas que passam isso, mas eu acredito que é por eu lidar diretamente com o público, e sabe como é lidar diretamente com o público, né? Você encontra de tudo. Mas foram situações extremamente chatas, que ninguém gostaria de passar.
Fale um ponto turístico que você gosta e fale um pouco sobre ele. Gente, o ponto turístico que eu mais adoro, que eu mais amo, que eu tenho paixão, é Algarve. Pra você que não conhece, nunca ouviu falar, pesquisa lá no Google que você vai ver lugares encantadores e maravilhosos de lá, que você vai gostar bastante. Eu já morei lá quando eu cheguei de Portugal. Eu não vim direto aqui pra Setúbal, eu fui pra lá. E eu me apaixonei, foi uma cidade muito, muito linda. É praia, todos os lugares são encantadores e maravilhosos. Então, pessoal, como eu sou nova aqui, eu não explorei muitos lugares ainda, mas eu conheci alguns lugares, assim, de Lisboa, que é incrível, gente. Lisboa tem lugares maravilhosos. E aqui em Setúbal, eu acho que a Ilha de Troia, assim, é uma referência. 11ª pergunta, você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Então, eu depende da situação. Quando eu tô na escola e tem gente que acha um pouco confuso a língua brasileira, tem gente que não entende muitas coisas, então vocês têm que desenrascar. E como também eu aprendi a falar aqui em Portugal, não sei, eu já sei falar direitinho, mas eu acho que não é tão importante você saber falar a língua, mas sim saber perfeitamente pra escola, porque os meus professores disseram que é importante que você saiba não o jeito de falar, mas as palavras, da maneira que eles falam e que eles escrevem, porque é importante no estudo isso. Então, para quem chega assim, é um pouco confuso, eu acho que entender, por mais que seja a língua, seja a mesma, né, o português, mas o português de Portugal e o português do Brasil são diferentes sim, é o modo de falar, o modo de se expressar. Eu acho que é como se fosse aí o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos. Então, assim, tem muita diferença. Quando eu falo com alguns portugueses, assim, eu realmente não consigo entender nada. É bem complicado mesmo, porque eles falam extremamente rápido e daí já tem as palavras diferentes, enfim. Mas tem alguns que já estão acostumados a falar com pessoas de outros países, então é super tranquilo. Mas depois, com o tempo, também você se adapta com a fala deles e fica tudo direitinho. Tudo desce. O que você pensa do país que você mora e se eles recebem bem os brasileiros? Então, gente, eu penso que o meu país é um país muito bom, mas essa parte de receber bem os brasileiros depende. Tem pessoas que não gostam muito de brasileiros, tem pessoas que têm algum preconceito com os brasileiros, não sei porquê. Mas há pessoas que criticam brasileiros, que não gostam do jeito e que não gostam de estar com os brasileiros e nada com os brasileiros, se afastam. Mas tem outros também que gostam, mas o que eu penso do meu país é que ele é um país muito bom e a respeito de receber os brasileiros depende da pessoa. Então, como eu vim pra cá por um tempo e comecei a lidar diretamente com o público, igual eu já falei anteriormente, eu vejo de tudo um pouco. A maioria recebe sim muito bem, mas existem esses casos aí de pessoas que é uma questão, acho que mais de racismo e não de não gostar dos brasileiros, sabe? A gente ouve muito assim, eu gosto muito dos brasileiros, você é brasileira, né? Sim, eu sou. Então, eu adoro o Brasil, eu já fui no Brasil, acho que grande parte dos portugueses já foram ao Brasil, que é totalmente diferente do Brasil, né? Porque dificilmente um brasileiro vem pra cá, não é a maioria, né? E então, assim, eu acho que são casos e casos, sabe? A 13ª pergunta é: você sente muita falta da família? De que produtos brasileiros você sente mais falta? Aí eu já tenho a resposta na ponta da língua. Né, é verdade. Então, gente, é que assim, a minha família mesmo, que são os meus pais, os meus irmãos, estão aqui comigo, mas os meus avós, os meus tios, por acaso, a minha tia tá morando comigo aqui em Portugal, mas alguns dos meus familiares, tios, a maioria estão lá no Brasil, é só a minha família mesmo, da minha casa, que mora comigo, e eu sinto bastante saudade. Então, em questão de produtos, tem alguns sim que saem, que sinto saudade, assim, sinto falta, assim, dos produtos. Quais produtos? Eu sinto mais saudade de produto de comida. Da comida, então, da comida brasileira.
Tem alguns produtos também que eu sinto falta, que eu não lembro no momento, mas o que eu sinto mais falta são de alguns alimentos, algumas comidas do Brasil, que eu já reparei que não tem alguns biscoitos, alguns alimentos que não tem aqui no Brasil. Então eu Aqui em Portugal. Aqui em Portugal, né? Alguns alimentos que não tem aqui em Portugal. Então por isso eu sinto bastante falta. E sim, sinto muita saudade da minha família, que tá no Brasil. Então, pessoal, eu acho que é muito pouco tempo pra sentir aquela saudade de doer, assim, sabe? Mas eu sinto saudade, sim, de pai, mãe, sogra, sogro, essas pessoas mais próximas e alguns amigos. Eu sinto muita saudade mesmo. Tem amigos, assim, que são do coração, sabe? E, gente, primeira coisa que eu sinto falta aqui, eu já falei isso no meu canal também, é do pastel brasileiro. Gente, não tem como Verdade, não. ainda não encontrei aqui também, não. Não existe pastelina aqui, eu sinto muita falta. Muita falta mesmo. E começou já diretamente com o meu produto do cabelo, que eu usava lá. Aqui não tem seda, não tem várias marcas assim, aqui não tem. Então a gente vai tendo que substituir assim, tentando achar outra coisa que encaixe no lugar. E é isso, gente. Se você vai para outro país, você tem que se acostumar com aquilo lá. Você não vai querer viver um Brasil dentro de Portugal. Próxima pergunta é: quais os planos para o futuro e se você pretende morar aí para sempre? Os meus planos para o futuro é ser... Pretender morar aqui não é uma questão minha, não é escolha minha, porque eu ainda só tenho 11 anos, então quem decide são os meus pais. Mas depois, por vontade própria minha, quando eu puder escolher, eu escolheria ficar aqui. Mas, apesar de tudo, não é porque o Brasil é pior e nem por nada disso. É porque aqui tem algumas coisas melhores, sim. Eu pretendo ir viajando aos poucos, ficar um pouquinho em cada canto para conhecer vários lugares do mundo. E é isso. Como eu já falei, eu tenho vontade de explorar outros países, talvez não morar muito tempo, a mais para conhecer 6 meses, 1 ano, enfim, essa é a minha vontade, né? Mas vai que eu gosto de outro lugar, eu também fico para outro lugar, não tem problema não. Mas eu gostei muito de Portugal. Eu já penso diretamente assim nos filhos, né, pro futuro, não para agora. Que é um ótimo lugar para você ter sua família, enfim, para você conquistar os seus sonhos. Eu acredito assim que possa ser um país para mim morar para sempre. Mas, enfim, gente, quem decide isso é Deus. Eu tenho meus planos, mas ele tem os dele, então. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Nossa, tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. É verdade. Uma das muitas coisas é a internet. No Brasil já tem essa internet, mas eu acho que o plano daqui ele é mais completo. Temos aqui a Nós, o Mel, Vodafone e várias outras operadoras. Que quando você já compra o plano, ele já vem com a televisão, telefone, internet, tudo incluído. E com isso tudo, a sua internet funciona fora de casa, em qualquer outro lugar que você esteja. No Brasil já é um pouco mais complicado. Até tem, mas é muito fraca, é horrível. Aqui eu boto um como vídeo é que é o nome dela? O vídeo carregar no YouTube e o vídeo sobe em 5, 7 minutos. Tipo, não tô falando de vídeo ruim não, vídeo com qualidade boa, entendeu? E isso no Brasil é quase que impossível. E como tem mais tempo que ela tá, que elas tem pouco, eu tenho mais tempo aqui. Quando eu saí de lá, só tinha apenas uma coisa que era muito caro pra você colocar na sua televisão e mesmo assim não era muito boa. Sky? Sim, tinha Sky. Não era assim tão grande coisas, mas era bastante cara e agora na época era assim, agora eu já não sei mais, mas eu acho que esse nosso plano também deveria ir pro Brasil. É uma das muitas coisas. Nossa, nem sei por onde começar. Eu acho que desde a questão de educação, sabe? Escola. Nossa, desde as escolas, assim, muita coisa. Aqui as escolas têm enfermaria, né, dentro da escola. A questão da educação, as pessoas falam praticamente como escrevem, assim, sabe? E isso é muito lindo, gente, porque no Brasil não tem isso não. Você escreve de um jeito e fala de outro, enfim, claro que não é com todos, né? Mas é muito raro, tem que ser professor pra talvez falar como escreve. E mesmo assim, não é sempre. E uma coisa também aqui, aproveitando aqui, que você tá falando das escolas, é uma coisa que eu acho que no Brasil, quando eu saí de lá, não tinha ainda, eu não sei agora, que também, não são todas, mas a maioria das escolas você tem aula de etiqueta, você tem aula de como falar, e você aprende tudo perfeitamente, como ter educação na mesa, educação em todos os locais que você for.
Quando não, a escola tem aula de música também, né? Sim. Qual sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? Pra você que gostaria de viver nesse país, se fosse você, pesquisava mais direitinho, porque eu não quero te desanimar e não vou falar que o país tá muito bom, porque não é verdade. O país, ele não tá muito bom, mas também não tá muito ruim. Na minha opinião, tá bem melhor do que o Brasil, mas também não tá muito bom. De emprego, essas coisas, né? Sim, essas coisas também. O país também não tá muito bom. Acho que ele entrou em crise, não entrou? É que é uma crise diferente, assim. Entrou uma crise e não é tão crise. É uma crise mais baixa, né? Tipo isso. Bom, a minha opinião que eu daria pra quem vem embora, pesquise sobre o país que você vem, sabe? Tem gente que vem assim com a cara e a coragem e as coisas não funcionam bem assim. Primeiramente, se prepare dinheiro para você passar aí de 3 a 6 meses. 3 é pouco, pode colocar aí uns 6 meses para você ficar livre, para você chegar aqui e não ficar naquele desespero tentando achar um emprego, naquele desespero tentando, sabe? Venha com calma, planeje as suas coisas, que tudo vai dar certo. Verdade. Com pressa não dá muito certo. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? A única palavra que eu vou descrever o que eu tô vivendo aqui é uma grande e enorme experiência. Gente, eu acho que é a melhor palavra para definir isso, mas então pra mim assim, tá sendo um sonho, tá sendo tudo ao mesmo tempo, assim, porque é tudo muito diferente, sabe? Parece que eu não tô trabalhando, parece que o que eu vou dizer assim? Sei lá, tá sendo sonhos realizados, tá sendo muita coisa legal, assim, sabe? De coisas diferentes que eu não vivi no Brasil. Eu tô ficando longe da família, tô ficando longe dos amigos, das pessoas que eu conheço, mas tá sendo algo tão bom, assim, sabe? Tá sendo uma experiência mesmo, assim, incrível. E a última mostra algumas fotos da sua cidade. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe o que fazer aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever. E pra você que não é inscrito no canal da Raquel, meu canal é Blog da Kel. E, gente, vai lá. Visita lá, se inscreve e eu dou muitas dicas aqui de Portugal, de tudo que a gente passa, mercado, e são temas enfim. maravilhosos. É tudo muito bom. Vai lá que você vai adorar o canal dela.